aprendizado, análise, inovação, pessoas, compartilhando histórias, experiência, casos, ideias, novidades, podcast, AppCast, o podcast da App. AppCast. Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Espero que esteja tudo ok com você. Eu tô aqui tomando de assalto essa edição do AppCast 149, enquanto a Carol Zaini não aparece por aqui, porque a Carol é uma moça ocupada, ela tem um monte de coisa fazendo, ela é aquela pessoa que não para. Se você escrever para ela às 3 da manhã, ela tá fazendo alguma coisa, se você escrever às 6, ela continua fazendo outras coisas diferentes, mas sempre trabalhando. É isso aí, bom estar de volta aqui no AppCast, eu sou o Ale Lupe, mas hoje eu tô aqui só para entender o tema de hoje. Afinal de contas, o tema do AppCast de hoje tem relação com a inovação das empresas, que é a ambidestria corporativa. Calma, a gente vai descobrir sobre esse papo. É a partir dela que vamos entender um panorama de como estão as empresas, pois a nossa convidada de hoje realizou uma pesquisa que levou mais de um ano entendendo como profissionais, principalmente os CEOs das grandes corporações, estão planejando-se para o futuro. Não são os mais fortes que sobrevivem, nem os mais inteligentes, mas os que melhor se adaptam respondendo às mudanças. No domínio dos negócios, a ambidestria corporativa é a tangibilização dessa capacidade de resposta, enquanto alguns dos entrevistados veem como uma estratégia vital para a sobrevivência e crescimento corporativo. Outros veem com mais um termo de moeda no mundo de negócios. Eliane Elbadoi Cecchettini, Future in Research Senior Consultant, Inova Consulting. Eliane, vem cá, deixa eu ver se eu falei tudo isso certo. E eu citei uma fala tua, é isso? É, mas pode me chamar de Badu, viu, Ale? Badu, aê, Badu. Bem-vinda ao AppCast, viu, Badu? Obrigada, eu que agradeço. Badu, eu ouvi o Adão conversando aqui nos bastidores antes da gente conversar, e ele já estava te inquirindo aí, né, com várias questões. Adão Casares, meu amigo, vem para cá. Que assunto é esse, hein, Adão? Bom, primeira coisa, nos bastidores eu descobri que a sobrinha do Adão tem uma farmácia na mesma cidade da Eliane. Então, acho que agora a gente está aqui meio que amigo já, todo mundo. Ô, Adão, vem para a tela aqui e faz a primeira pergunta que você fez no bastidor. Então, Lupe, é o seguinte... Até fazer a primeira pergunta, eu não sabia que eu e o Abadu somos um pouco parente, né? Agora eu tenho que ficar mais um pouco. Né? Ou ela vai lá e se vinga da minha sobrinha em Bragança. Ô, Badu, é o seguinte... Diga, querido. Muito bom estar aqui com você, no AppCast, edição 49. Quando eu li o tema ambidestria, na semana passada, que a minha chefe Mariana Cruz colocou, e eu li a tua pesquisa, parabéns por ela, eu fiquei pensando assim, a gente fica lendo aí método o Agile, Scrum, Design Thinking, não é mais um modelo para ficar encaixotando todo mundo e o caboclo, cada dia que passa, fica mais louco? Aquela tecnologia que ia dar mais tempo para a gente tomar umas canas, para namorar mais, passear, a cada dia nos prende numa caixa, porque eu tenho que preencher o ambidestria, eu tenho que preencher o Agile, eu tenho que preencher isso, tenho que preencher aquilo, tenho que brigar se eu sou híbrido ou não. Onde nós vamos parar? Não é mais uma artimanha? Desculpa. Não tem nada, não. E essa é uma questão, é uma dúvida que surgiu para várias pessoas quando a gente estava conversando, tá? Isso não é um método novo que foi introduzido, um terminho da moda, não é isso. Se a gente pensar em ambidestria dentro do contexto biológico, né, a gente está falando do uso das duas partes, dos dois hemisférios do nosso cérebro de uma maneira mais simultânea. Porque normalmente a gente faz o uso dos hemisférios do nosso cérebro de forma lateral, então eu uso mais intra-hemisfério do que interhemisférios. Quando você tem a capacidade de fazer uma conexão mais interhemisférios, isso te dá a possibilidade de resolver determinadas questões de maneira mais rápida, de pensar várias coisas simultaneamente.
Então, biologicamente, essa é uma característica. Você pode mudar de direção de maneira rápida e etc. Quando a gente fala de ambidestria organizacional, o termo, ele traz uma perspectiva que em inglês faz sentido, mas que em português fica meio estranho, porque vem de exploration e exploitation, né? Que em português daria explorar do mesmo jeito. Mas que a gente pode, numa tradução livre, colocar aqui a exploitation seria a maximização do conhecimento que você já tem hoje, dos recursos que você tem hoje, dos serviços, dos produtos, é maximização e eficiência daquilo que você já tem hoje. Quando você vai para a exploration, você vai para a exploração de oportunidades futuras. Então, na realidade, o que a gente está trazendo é uma perspectiva de não ficar só olhando para o presente, resolvendo problemas que muito provavelmente foram criados por situações passadas, né? Mas enxergar possibilidades futuras. Então, observar de uma maneira mais efetiva o que está acontecendo lá na frente, acompanhando tendências que vão indicar uma transformação significativa, não só no meu negócio, mas na humanidade como um todo. Né? E isso abre um leque de possibilidades para muitas empresas. Então, eu poderia dizer para você o seguinte: no mercado brasileiro, a gente tem pouquíssimas empresas que são ambidestras, né? Que têm a perspectiva de cuidar do negócio de hoje e, ao mesmo tempo, pensar na exploração de negócios futuros, de oportunidades futuras. Tá? Então, isso é uma questão que precisa ser tratada, porque nós estamos falando de longevidade das empresas. Se você só fica focado no presente, você acaba caindo num vale que é aquele vale de ciclo de vida de empresa muito curto. No Brasil, a gente tem menos de 40% das empresas que passam de 5 anos. No mercado internacional, isso também não é muito diferente. Então, é importante a gente ver que isso está relacionado a você conseguir enxergar o que vai acontecer lá na frente. Quantas são as empresas ambidestras ou empresas centenárias que a gente tem no mercado hoje? Né? A gente pode falar de grandes grupos internacionais, uma Coca-Cola da vida, né, que começou fabricando um refrigerante e depois ela viu que o negócio dela era matar a sede. Fosse com refrigerante, com cerveja, com água, com suco, o que quer que seja. Né? Então, daqui a um tempo vai ser matar a sede com uma pílula, uma cápsula, whatever. Aí ela estendeu e viu que era matar a sede não só física, mas a sede emocional, com otimismo, com bom humor e etc. Então, o quanto é que as empresas estão enxergando e dedicando um tempo para pensar na sua longevidade? Então, é por isso que não é só um termo da moda. Né? A ambidestria faz parte do ser humano, biologicamente, e é você trazer essa perspectiva de usar essa lateralidade cerebral para o contexto corporativo também. Não sei se eu consegui responder para você. Não, total. Eliane, eu venho acompanhando, junto com a PP aqui, claro, alguns festivais de inovação aí ao longo desse ano, né? E a gente vê muito Eu vou resumir de uma forma meio... Até porque a gente não tem muito tempo, então talvez eu seja leviano. Mas a gente vê muito papo e pouca ação. E muito discurso bonito e pouco vamos direto ao trabalho. Tá, agora a gente já identificou isso, a gente já identificou aquilo. Como é que a gente faz para ir em frente? Eu vejo, às vezes, muito centrado na figura do CEO. Né? O CEO... o CEO, a CEO, e aí, às vezes, a gente já viu alguns erros grotescos aí de grandes CEOs ao longo desse ano aqui, né? E pessoas que antes se tinha aí num patamar e hoje se fala, pelo amor de Deus, eu não chamo para tomar conta do caixa da minha empresa. Né? Assim, então, eu fico pensando assim, dentro da tua fala, como é que as empresas desse porte, ou se a tendência é começar a ficar pequeno de novo?
do que esses grandes... Eu ouvi uma discussão esses dias num canal que eu sigo sobre uma empresa de serviços, que é a Get Ninjas, por exemplo, e aí estava se discutindo a questão da Get Ninjas. A Get Ninjas tem dinheiro no caixa, todo mundo quer o dinheiro, todo mundo quer investir, mas ninguém quer que o outro seja maior ou menor que o outro. E assim, no fundo, e as pessoas, e o desenvolvimento profissional das pessoas, porque também lá em off, a gente ouvia dizendo assim, a galera não quer mais ficar na empresa porque ele quer tomar conta da carreira dele, porque a empresa também não olha para ele, né? A empresa está de olho nessas coisas gigantes e tal. Onde que a ambidestria pode... Aonde isso está em choque, por exemplo, esse movimento, todo esse discurso que eu fiz? Eu diria para você que não tem choque. Tá? Tem uma questão de fit cultural e fit de objetivos corporativos. Então, vamos imaginar o seguinte, a primeira coisa é pensar a partir do propósito da empresa, né? Por que essa empresa nasceu? As que tem mesmo, né? Exatamente. Sem aquela coisa do site lá, propósito e tal, né? Exatamente. Né? Então, por que essa empresa nasceu? Né? E o que está dentro dessa proposta de valor dessa empresa? É uma proposta de valor absolutamente tradicional ou é uma proposta de valor baseada no propósito? Se é uma proposta de valor baseada no propósito, que tem, obviamente, como perspectiva uma entrega muito maior para o mundo, para a humanidade, ela vai, de alguma forma, transcender os aspectos que são meramente transacionais, fincados em aspectos financeiros e econômicos, e vai para uma pegada também que envolve o desenvolvimento das pessoas que estão dentro dela e no entorno dela. A PwC fez um estudo sobre como seriam as empresas do futuro em 2019 para 2020. E ela colocou alguns eixos que são interessantes. Foram divididos em 4 eixos, tá? Você tem um eixo vertical que é do coletivismo e individualismo e um outro que é integração e fragmentação. E ali você tem 4 tipos de empresa. Quando você fala de individualismo e fragmentação, por exemplo, nós estamos falando de startups altamente tecnológicas e etc. Quando a gente vem para individualismo e integração, a gente está falando de alguma coisa muito mais próxima do mundo corporativo clássico que a gente conhece, com metas de curto prazo e etc., né, em que os principais talentos vão ser disputados à tapa e o que vai fazer diferença aí é a rentabilidade financeira, recompensas e tudo mais. Mas você tem o outro lado, que é, por exemplo, fragmentação e individualismo, que é, coletivismo, que fala justamente de empresas que são focadas no desenvolvimento humano. E aí a gente está falando de empresas de economia criativa, né, e lembrando que publicidade está dentro de economia criativa, né? Design está dentro de economia criativa, moda está dentro de economia criativa, né? E arquitetura e outras coisas estão dentro de economia criativa. E depois você tem o coletivismo com a integração, que é a parte das indústrias verdes e etc. E aí as empresas estão se encaixando nesses patamares, nesses quadrantes. E, obviamente, esse match vai se dar de acordo com o propósito da empresa. Olha uma Patagônia, por exemplo, o que o iPhone fez, né, em que o propósito era salvar o planeta, e ele tornou o planeta o maior acionista da empresa. E a gente está falando de alguém que vale trilhões, né, e que tem uma pegada que estava pensando no futuro. Ele sabe em todas as ações que eles fazem, que no futuro ele precisa cada vez mais ter um olhar direcionado para menor consumo, né, ou um consumo mais inteligente. Então, será que as nossas empresas estão fazendo isso? Eu não estou querendo fazer ativismo, não. Não, mas, claro. Pensando friamente, como é que as nossas empresas estão enxergando o futuro? Vou dar um exemplo para você. Ozempic, tá certo? O Ozempic, ele vai trazer um impacto para a indústria de alimentos. A Berkeley, que indica investimentos, recomenda investimentos, desaconselhou os investidores a comprarem ações do McDonald's e da PepsiCo por conta do Ozempic, né? Que as pessoas vão consumir menos.
Aí você tem a indústria da aviação, por exemplo, a United Airlines, se ela tiver uma redução de 4 quilos por passageiro, ela consegue uma economia de 80 milhões de dólares por dia, né? E aí isso vai. Então, eu estou falando de um medicamento que pode trazer um impacto em todo um sistema, principalmente o sistema que está umbilicalmente conectado. A questão aí é, as empresas normalmente não enxergam, não têm essa visão sistêmica, né? Ela tem uma visão muito de túnel, muito focada, e acabam deixando de olhar as bordas. Então, esse é o ponto que a gente precisa começar a trabalhar e a entender. Quando a gente fala de ambidestria, eu posso enxergar o futuro da minha empresa e como ela pode contribuir para o desenvolvimento das pessoas que estão dentro dela. Nós estamos com inteligência artificial chegando, né? E pensando, por exemplo, do ponto de vista da área de propaganda, como é que as empresas vão fazer para administrar os Midjourney da vida, os DALL-E, os ChatGPTs, construindo texto, produzindo conteúdo, e os talentos, né? A criatividade natural. O que vocês vão fazer com isso? Vai deixar um monte de gente indo para a Rua da Amargura ou vai capacitar essas pessoas a saberem trabalhar? Então, tem uma desconexão muito grande, né, entre o legado que a empresa quer deixar. Então, trabalhar com ambidestria significa levar em consideração legado, né? Empresas que não têm legado, que não estão preocupadas em longevidade, vão continuar existindo e vão durar o suficiente para trazer uma receita para um determinado período. Depois ela vai lá fundar outra e boa, entendeu? Quem vai deixar um legado é a Carol Zene. Carol, hoje eu fiz igual aquelas crianças que a mãe sai, e aí vai lá, invade, abre o armário para pegar o Todd, sabe, escondido. Nossa, se eu não tivesse feito isso... Ô, gente, me perdoa, de verdade, assim, eu me programei, eu fui ajudar meus... a gente está no programa, né, vou ficar entrando em detalhe, mas, enfim, eu estava voltando agora de viagem no caminho que era de 1h40, saí de lá 6 horas e tinha um acidente na rodovia. E a viagem que era para levar 1h40 na Castelo, uma viagem que era para levar 1h40, levou 3h30, só isso. Porém, quero agradecer meus amigos aqui, o Lupe, o Adão, que já assumiram aqui o programa, e pedir desculpas para a nossa convidada. Desculpa, Eliane, peguei no meio do caminho aqui a conversa, mas... Ontem eu fiquei estudando o seu material, eu achei incrível. E eu posso já fazer uma pergunta, gente? Já cheguei atrasada. Você é a dona do programa. Agora a mãe chegou. Gente, obrigada mesmo. E peço desculpas pelo meu atraso. E, imagina. Se vocês já tiverem tocado esse ponto, me fala que eu já pulo para uma outra questão aqui. Mas, assim, já ontem, né, lendo o seu material, lendo o seu artigo, o seu estudo, e agora você falando isso, eu fiquei pensando muito que nem você deu o exemplo da Patagônia, né? Acho que é uma marca que eu particularmente adoro. Queria até ter mais roupas, mais acessórios, mais coisas deles, né? Ter mais acesso a ela, né? Que também não é tão acessível então, assim. É difícil. As peças que eu comprei em viagem, né? E acho incrível. Só que, assim, pelo que eu entendo, né? A Patagônia já nasceu com essa premissa, né? Sim. Então, eles já nasceram com essa visão. Como que a gente faz? Porque isso é uma disputa diária. Disputa não, né? Uma questão diária, né? Porque, por exemplo, dentro dos clientes, né? A gente que trabalha com inteligência, que né, vê muito esse futuro ou com estratégia, a gente aponta muito esses caminhos, às vezes, para clientes grandes, né? Só que eles já estão tão consolidados, né? Nesse capitalismo até um pouco tardio, muitas vezes, né? Que a gente não consegue... A gente fala, a gente aponta e passa reto. Né? Como que a gente conseguiria mudar a cultura de uma empresa que já está consolidada nesse formato que a gente conhece? Padrão. Para uma ambidestria, né, que fala, né? Isso. Carol, eu diria para você o seguinte, depende da vontade do CEO, da vontade do dono, da vontade dos fundadores, do conselho.
Porque não adianta. Eu estava conversando com o Adão antes da gente começar a gravar, e a questão é a seguinte: um dos maiores entraves para as empresas adotarem a ambidestria, óbvio que tem a ver com a cultura organizacional, mas está muito relacionado à pressão do curto prazo. Então, é o resultado do trimestre que me impede de pensar adiante. Então, esse é o viés do presente é o maior vilão que a gente tem nesse contexto. E é um viés de presente que está plantado dentro do DNA dos CEOs que são contratados para assumirem as empresas, certo? Então, eles vêm, e é o que a gente estava conversando anteriormente, obviamente preocupados com o resultado que eles precisam trazer no curto prazo, porque o tempo de vida de um CEO dentro das empresas é no máximo de 3 anos. Por que ele vai se preocupar em gerar uma possibilidade de resultado de um futuro de 15 anos, se ele nem sabe se ele vai estar lá para usufruir disso, né? Então, essa questão do viés do presente, né, atrelada a uma cultura organizacional que é absolutamente ansiosa e tóxica para a entrega de resultados de curto prazo, fazem com que fique impossível você adotar alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que algumas empresas, às vezes, até preferem criar estruturas separadas para pensar na exploração de oportunidades futuras, né, para justamente não serem contaminadas pela pressão do dia a dia. Você precisa mudar a forma das empresas enxergarem os erros, né? Os erros devem ser vistos como possibilidades de aprendizado e não motivos de punição. Eu não estou falando que errar continuamente é uma coisa que deveria ser tolerada em complacência, não é isso. Mas permitir as pessoas errarem, né? Permitir as pessoas a correrem risco. Então você tem viés do presente, aversão a risco, o tempo de vida dos CEOs dentro das empresas, né? E essa preocupação contínua com resultados de curto prazo que vem de cima, tá? Contaminando toda a estrutura organizacional. Então, não é uma tarefa fácil, não é fácil, ela precisa começar de cima. Normalmente, esse movimento tem que ter um sponsor muito forte, né? Mesmo que seja alguém da área financeira, mas que aposte, que acredite nesse processo, isso faz toda a diferença. E você tocou num ponto da questão das agências, né, de entrega para os clientes. Uma das coisas que mais me surpreendeu é que, por incrível que pareça, um dos setores que menos entende a possibilidade de ambidestria é o nosso setor. É o setor... Eu imaginei que você fosse falar as agências. Vamos fazer uma campanha. Vamos fazer uma campanha, né? São as agências. E assim, eu estava comentando que eu vi uma agência, e uma agência pequena, no interior de São Paulo, pequena para os moldes que a gente tem das grandes, né? E não é só porque é uma agência de dono e etc., mas é a questão do legado. É a preocupação com o legado que você vai deixar, entendeu? Então, isso faz toda a diferença. Empresas que têm legado, elas são muito mais fáceis de adotar a perspectiva de ambidestria corporativa. Essa coisa que você fala da ansiedade, né, e da paciência é algo que a gente até discutiu em outros programas, quando a gente também aborda temas de tecnologia e tudo mais, porque... tudo é para ontem, e quando nasce alguma coisa nova, se ela não acontece num período tipo, extremamente rápido, você já abandona e já vem uma coisa nova, as coisas não têm tempo de maturação, né? E isso que você falou das agências é muito triste, né? Porque a agência, ela tá aí para ser um parceiro do cliente, para construir junto, né? E, sei lá, eu acho que a agência, ela é tratada com mais, né, recebe mais emergências do que o corpo de bombeiro, né, porque virou isso, né, muita publicidade, né, é apagar fogo, né, e é muito triste. E Carol, vou dizer uma coisa para você, aquele momento em que as agências de propaganda viveram uma concorrência muito intensa de consultorias, se deu justamente em função disso,
porque as consultorias estavam ajudando os grandes anunciantes, os grandes clientes a enxergarem oportunidades futuras. E as agências não estavam conseguindo trazer essa perspectiva, porque só tinham uma ferramenta, entendeu? Que era, obviamente, a ferramenta que a gente mais conhecia, e não necessariamente a possibilidade de exploração de novos negócios. Essa é uma questão que precisa ser muito bem trabalhada pelas lideranças, pela gestão das agências, e a gente tem visto, né, você vê, por exemplo, festivais como South by Southwest acontecendo, que trazem perspectivas que fogem completamente do nosso escopo, né, e que trazem soluções muito mais efetivas para os nossos clientes. Toda a revolução tecnológica, não dá para você imaginar a gente que vende, se propõe a vender inovação, não praticar isso dentro de casa. Casa de ferreiro, espeto de pau, eu acho isso muito triste. Acho muito triste mesmo. Foi mais ou menos do que eu quis te dizer em relação aos que eu tenho visto nos festivais. Existem lá algumas coisas que são muito legais, e às vezes também, eu não sei, me dá a impressão que a gente fica numa certa zona de conforto, porque aquela coisa assim, deixa como tá, vamos ver para onde vai. Às vezes eu tenho essa sensação, né? Adrão, acho que você queria perguntar alguma coisa. Não, eu estou aprendendo. O que é isso? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa zona de conforto, Eliane. Quanto ela nos deixa... Diz aí, Adão. Eu só queria emendar com essa zona de conforto, porque é o seguinte, né? Pegando esse ramo da publicidade que a gente está vendo, né? É impossível ter ambidestria, porque a carreira mudou. Antigamente, na época que eu e o Lupe trabalhamos mais em empresas, a gente trabalhava pela empresa. Hoje, os jovens trabalham pela carreira. Então, ninguém vai cuidar de ninguém. Você conhece alguma agência nesse país que o RH tem poder? Nenhuma, tenho certeza. Mas não vamos Adão, não é só em agência, tá? O RH tem pouco poder em qualquer lugar. Aí, o executivo ontem do OpenAI, o Sam Altman, acho que é Altman, foi demitido. Quer dizer, como é que você cria as coisas se hoje todo mundo só pensa nele? Vou falar nós três aqui, porque estamos aqui. Se a Carol só pensa nela, eu somente em mim, o Lupe somente nele, como é que... Não dá mais para voltar. Porque essas coisas, eu lembro que é lá o soft skill que você aprendeu em casa. E hoje todo mundo é só hard skill, quer dizer, você não muda mais. Por isso que eu te questionei a ambidestria, se era mais um modelo de encaixotamento, sabe? Tá, vamos lá. Não necessariamente, tá, Adão? E por um motivo simples. Eu estava comentando com você anteriormente, né? Empresas que conseguem compartilhar com os seus colaboradores um propósito que seja comum, elas conseguem, de alguma forma, fazer com que os valores desses colaboradores tenham match com os valores dela, né? Se hoje eu estou procurando alguma coisa mais de autogestão da minha carreira e etc., é óbvio que eu vou procurar uma empresa, uma agência que tenha valores que sejam compatíveis com os meus, que não tenha uma cultura tóxica, né? Que a gente sabe que existem inúmeras agências e inúmeras empresas que são de cultura tóxica, né? Assédio moral e outras coisas que a gente sabe que existem. Então, na realidade, você tem que formar uma cultura organizacional que consiga deixar essas questões de fora. Agora, soft skills são coisas que, para minha tristeza e alarme, né, que deveriam vir de berço, estão tendo que ser ensinadas em escolas, em universidades, né, porque não estão vindo de casa. Então, as questões são o tipo de relacionamento que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, não só relacionamento profissional, mas relacionamento interpessoal, vem fazendo com que a gente simplesmente mate as nossas soft skills, como empatia, né? A nossa capacidade de entender as nossas próprias emoções. Então, isso é uma coisa que vem sendo cada vez mais demandada. O Ricardo Basaglia, da Page, falou uma vez numa pesquisa que a Michael Page fez, que as pessoas são contratadas pelas hard skills, mas são demitidas pelas soft skills. Nossa, total.
Então é isso, não adianta, você tem um cara brilhante que é o 3 quilômetros de ban, né, bam, em alguma coisa, só que o cara não sabe se relacionar com as pessoas, é um tosco, bizarro, enfim, é egoísta, é egocentrado e etc. Então, a questão é, dá para ser ambidestro a partir do momento que você sabe trabalhar com a hard e com a soft skill de maneira equilibrada. Então, essa ambidestria é o equilíbrio. O Lupe queria falar alguma coisa? Não, só dentro do que você está falando, eu estou passando por um processo, agora eu vou tirar aqui o boné da PP de colocar o da Compasso. A gente está passando um processo aqui que é um de escutativa. Então, a gente chamou uma empresa, a empresa está vendo aqui, ouvindo todo mundo, fazendo aquela consultoria. E tem coisas, Eliane, que quem está à frente da empresa, no caso aqui, minha esposa e eu, que a gente não quer ouvir. O seu colaborador vai lá e coloca no papel, e você fica ofendidinho e fala assim, não sabe o que tá falando, não sei o que lá. E aí acontece justamente sobre isso, da gente contratar pelo hard skill e acabar dispensando pelo soft skill. Acontece muito. Já aconteceu comigo, já enquanto trabalhava em empresa. Então, se a gente não aprender a enfrentar, e eu tô falando isso, não tô falando isso com facilidade, porque é difícil, cara, você lidar com algumas realidades. Quando apontam para você justamente isso, muitas vezes que você não percebe que você é um bobão, que você é egocêntrico, que você está à frente da empresa e que você é dono da empresa e das pessoas e do jeito das pessoas trabalharem. Então, assim, se você não fizer, eu tenho a impressão de que se a gente não começar a olhar com vontade para isso e falar, opa, peraí, eu tive numa masterclass semana passada com esqueci o nome dele, mas é o presidente da Fundação Itaú. E ele trouxe uma pesquisa muito interessante sobre cultura. Legal. Mas muito interessante, porque aí ela entra em questão de educação. E essa última edição do Web Summit falou muito sobre educação. Coisas que já deveriam sair da escola, que você... Da escola. A escola tem um papel hoje muito mais, talvez menos conteúdos, né? Matemática, ciência e tal, do que como você desenvolver essas questões, né? De poder ter esse enfrentamento. Eu tô falando tudo isso porque eu tô passando por esse enfrentamento e é muito bom, cara, porque te abre, te faz olhar para as pessoas do jeito... A gente sabe, ninguém vai viver como se vivia antes. Meus pais, meus tios aposentaram 30, 40 anos dentro de uma empresa. Hoje isso não acontece mais, mas enquanto você puder manter alguns... A gente vai entrar em outras questões, né? Mas ouvindo você falar, eu acho que falta um pouco, talvez, da parte de quem está à frente, um pouco de coragem de dizer assim, pera, se eu ouvir você lá, o seu Pepsi, lá, o seu Doritos lá, você com o seu Doritos como dono da empresa, é difícil fazer isso, mas dá para fazer, né, Eliane? Desculpa, eu tô empolgado, eu tô falando mais... Não. Lupe, tranquilo. Sabe uma coisa que eu acho que é interessante destacar para vocês? Nessas entrevistas, eu conversando com uma entrevistada, né, uma das CEOs, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Dentro da cultura organizacional, você precisa criar agentes de transformação, né? Ter pessoas dentro das empresas que são agentes de transformação, porque a gente tem silos dentro das empresas que competem uns com os outros. Sim. Dentro das agências, você tem duplas que competem, você tem núcleos de atendimento que competem uns com os outros, né? Para ser mais rentável, para ser o mais premiado, para ser... Então, a gente precisa mudar de competição para cooperação e colaboração. Eu assisti... eu li um termo que eu achei muito legal, em função de uma ação que a Unilever está fazendo com pequenos fabricantes de sorvetes, que é coopetição, né? Eu não sei se vocês viram esse caso, por conta de ter uma menor pegada de carbono, do tempo de refrigeração que os sorvetes precisam e tal.
Então é isso que acontece. Se você tem uma cultura organizacional que é de conflito, de choque, e não de cooperação, né? Isso é um problema, não adianta. Então tem que vir de cima. Tudo que é referente à ambidestria tem que partir de cima, né? Seja o conselho, o CEO, diretoria, whatever, né? Dono, tem que vir de cima. Se não vier de cima, não tem efetividade. Porque a cultura nasce do gestor, é fato, né? É um ente, né, que tem vida própria, mas que é alimentada pelo gestor, não adianta. Então, isso faz toda a diferença. Não sei se respondi a sua dúvida. Total. E me fez pensar uma outra coisa que... Não, diga lá, Carol. Diga. Não, que essa conversa está muito boa, porque o Lupe também tem empresa, eu tenho empresa, todo mundo aqui tem empresa, e a gente te traz para esse lado de reflexão, né? Do tipo, eu tô ouvindo e tô pensando assim, gente, será que eu tô fazendo certo? Cara, Não é? Eu aprendi com o André Porto Alegre, que é um dos diretores aqui da APP e um ex-presidente aqui também. Ele tem um podcast muito, muito bacana, vou fazer a propaganda aqui, o Gesto de Gestão, que fala sobre administração de escritórios de advocacia. Mas o que se aprende ali é brincadeira. E uma vez ele falou para mim o seguinte, olha, Lupe, você tem horas também que o fundador ele tem que sair do caminho porque ele atrapalha pra caramba também. É verdade, né? É verdade. Mas aí existe, acho que você que é a especialista no negócio, deve existir ali uma linha tênue entre o fundador parar de encher o saco e deixar os outros trabalhar e também colocar essa coisa, agora é do CEO, o CEO que toque, e aí vira o que a gente conhece, né? Na realidade, é curioso, né? Porque deixar o CEO trabalhar, o CEO que toque, não significa abandonar, né? É acompanhar a distância e ver a hora que ele precisa entrar e, obviamente, intermediar alguma coisa, administrar algum conflito, né? Tem muita gente que acha, vou deixar que toque e abandona. E tem gente que acha que vou deixar que haja, que faça, tal, mas até a página 7, não deixa aí como deveria. Não, até aqui não, daqui para frente não mexa assim, aquele fulano é muito querido aqui, não vamos mexer nele, né? E aí, obviamente, a coisa não anda. Então, você tem que dar liberdade, mas sem perder, obviamente, o olho da execução do negócio. É isso aí. Carol, toca o teu programa aí, senão eu acho que o Adão ia falar alguma coisa. Adão, você tá fazendo pensei que você estava psicografando uma carta. Achei também ali, tá recebendo uma pergunta. Não estava não, mas eu acho ainda assim, a Eliane falou da Coca-Cola, né, lá fora, né, mas eles estão fazendo a ambidestria deles lá, que eles colocam um executivo, fica muito difícil o cara da Coca aqui conseguir fazer isso aqui, tá? Eu acho isso complicado, por exemplo, quando a gente volta para o mercado de agência de publicidade, sem falar nomes, para o Lupe não ser processado, mas os grandes multinacionais que foram comprando as agências aí, tem 40, 50, 60, 70 executivos só tocando, né? Como é que esse cara vai construir? Já as agências tipo a Portal que você falou, e eu incluo aqui a Galeria, eles conseguem tocar, porque eles têm dono. Então o legado é uma coisa do dono. Também. Legado não é só do dono. O legado é da corporação, do espírito de equipe, do pertencimento. Sim, não, desculpa discordar de você. Não, imagina. Mas assim, o legado é o propósito, entende? E ele só caminha com o dono. Claro que a gente tem um monte de empresa de dono aí que não deu certo, né? Mas o legado caminha com o dono. Quando ele sai e vira o executivo, ele deixou de ser. Então, quando você olha a galeria, você fala, parabéns, tem um legado ali, estão construindo, tem dono. Quando você olha os grupos multinacionais, não tem legado ali, tem concorrência interna. Os caras estão debatendo, degladiando, esfaqueando, né? E aquela coisa, né? Para abraçar, esfaquear, tá perto já ajuda, né? Opa. Então, por aí a gente vê. Então é muito difícil, pelo que eu estou entendendo, se eu não tenho legado, e o legado só vem do dono, é difícil eu ter ambidestria, sabe?
Porque quando eu começo, se o Lupe hoje já Compasso Corporation, 70 executivos, ia ser muito difícil. Mesmo que ele fizesse esses encontros, juntasse consultorias, tudo, o mundo ficou muito individualista. Por isso que eu te reforcei. Criar mais uma caixa para deixar a gente louco, sabe? E assim, Adão, não é fácil. Não é fácil. Você já tentou escrever com as duas mãos? A gente sabe que a gente precisaria de todo um processo, praticamente, de caderno de caligrafia e etc., que a moçada que está ouvindo a gente falar nem sabe do que é isso, um caderno de caligrafia. Mas, enfim, não é uma coisa fácil e não é para todo mundo. Não é para todo mundo, né? A mesma coisa em relação à metodologia ágil, ao design thinking, etc., a mania de achar que tudo é para todo mundo. Não existe one size fits all, não existe isso. Né? A gente tem que entender, assim como as mídias sociais também não são para todas as empresas, tem mídias que servem, outras que não servem. Então, a questão aqui, que eu acho que faz sentido no que você está falando, é entender que é um processo longo, não acontece do dia para a noite, né? Depende total e absolutamente da alta gestão, tenha dono ou não, né? Mas é uma coisa que não é para todo mundo, infelizmente não dá. O que dá para fazer, por exemplo, é você pensar em dedicar 1 hora do tempo da sua empresa, dos seus colaboradores, alguma coisa assim, para mapear coisas que, de alguma maneira, podem impactar o nosso negócio no futuro. Isso dá para fazer, né? Então, sei lá, 1 hora por dia ou 2 horas na semana, né? Quais são os movimentos ou o que está acontecendo que, de alguma forma, pode impactar o nosso negócio lá na frente, né? E isso, obviamente, faz com que a gente passe a pensar mais. Se a gente olhar a nossa agenda individual, né, quanto do nosso tempo a gente dedica para descobrir coisas novas? Pois é. Não é? Não tem nada. Então. E ficar no Instagram não é descobrir coisa nova. É fofoca digital. Tô brincando. Não, mas quanto a gente dedica do nosso tempo para isso, né? Não, e o mundo só colabora assim. Aí você pega e pede. A Carol Zaine escreveu um livro sobre borboletas. Em vez de eu ler o livro, eu peço um resumo no GPT, sabe? Acho que é um livro. Então tá assim. Por isso que vai ser difícil fazer isso. Desculpa, Carol. Não, mas você sabe que isso tudo que você está falando, de novo, né? Para mim está quase sendo além de ser uma aula, né? Está sendo quase uma sessão de terapia aqui, né? Porque nossa, nem fala. Tá 1000 graus minha cabeça, sabe? Por falar em terapia, tá acabando a hora, já tá dando mais de 40, daqui a pouco a doutora vai falar pra gente. Pá. A gente tem que encerrar aqui. Não. Eu já coloquei o aviso ali, o meu compromisso das 10 caiu, tá? Tá, derrubar das 10. Só para a gente terminar assim, mas o que eu percebo, por exemplo, né, eu sempre gostei dentro da Vertica, que é a minha empresa, eu sempre organizo com o pessoal assim, olha, vamos a cada 15 dias, que eu sei que também as agendas, a gente tem toda uma questão de entrega, por exemplo, vamos a cada 15 dias fazer uma reunião que a gente chama de reunião de inovação, que, é parar, olhar para o que a gente está fazendo, o que a gente está entregando, o que o mercado está fazendo, vamos discutir o que a gente consegue fazer, o que a gente pode fazer de sandbox, né, de teste, e eu percebo que a galera fica super empolgada para uma reunião dessa, né? Então, assim, quando você faz também uma gestão, acho que quando você compartilha também, não fica só assim, só eu, né, defino o futuro, né, da minha empresa. Cara, é uma coisa que faz muita diferença. E, assim, eu percebo que isso muda completamente, assim, o humor e a relação deles com a empresa, né? E aí, às vezes, essa nossa reunião, que eu acho que é tão importante para a empresa, e não só para a empresa, mas para a nossa relação, acho que para a nossa construção, porque é um momento que acho que todo mundo para e fala assim, todo mundo sai da reunião com esse sentimento assim, aprendi coisas novas, porque essa troca a gente aprende coisas novas. Sim. Às vezes é derrubada porque um cliente pediu uma coisa urgente. E é tão E lá vamos nós apagar incêndio, né, Carol?
Cara, é muito triste. E aí, deixa eu te perguntar, Eliane, assim, a gente tem tempo? Tem, Carol, vai lá. Tem. Adão, você precisava sair ou ainda você segura o rolê aí? Eu preciso sair, que eu tenho que estar no Butantan 11h30. Eu vou dar um beijo em vocês. Adão, sempre um prazer. Obrigada, Adão. Te ver. Eliana, vai lá e pede 50% de desconto. Vou pedir 50% de desconto para sua sobrinha. Olha lá. Tá vendo como é que é? O cara já tá falindo a farmácia da sobrinha. Beijo. Beijo, Adão. Obrigada, Adão. Beijo. Beijo, tchau. E assim, eu tenho aqui, eu não sei se vocês também já tocaram nesse assunto aqui um pouco antes de eu entrar, mas como que a gente mensura isso, Eliane? Como é que a gente, dentro das empresas, tem um índice? Como é que funciona isso? Do tipo assim, como fala assim, por conta desse conjunto de ações, essa empresa eu vou considerar ambidestra? Ou como é que funciona? Então, vamos lá. Podem me chamar de Badu, tá? Badu? Tá. Tá? A gente tava te chamando antes de começar e colocamos o teu nome aí. Aí depois, Badu, vamos lá, Badu. Não tem problema. Não existe nenhuma métrica para isso ainda, tá? Assim como não tem nenhum tipo de métrica ou de método para você contratar profissionais ambidestros. Então, esses foram 2 pontos super importantes que foram mapeados na pesquisa, que eu acho que são oportunidades importantes trazidas, né? Por quê? Na realidade, uma das coisas que poderiam ser feitas, por exemplo, seria você ter metas compartilhadas, né? Nas metas compartilhadas, você consegue, de alguma maneira, métricas específicas, metas que são coletivas, e nisso você traça estratégias com decisões, intensificando pesquisas. Então, aí sim, isso pode trazer alguma coisa. Isso pode variar de acordo com cada empresa, tá? Mas não existe nenhum tipo de métrica ou critério específico ainda para isso. Assim como você também... Pode falar. É porque é muito novo? Exatamente. É porque é muito novo. Tá? E um outro ponto é que se você está num processo que é de testar possibilidades, né, às vezes um resultado que não é muito favorável pode te desestimular num primeiro momento e você acabar abandonando e não seguir adiante. Então, talvez por isso não seja alguma coisa muito comum e praticada, mas sem dúvida é uma coisa que poderia fazer diferença. Ô, Badu, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Talvez a gente já tenha até abordado isso, mas é que tem tanta informação aqui na cabeça do Lupe que... Mas, na sua pesquisa, você conta que foi possível identificar alguns perfis de profissionais, né, que são os principais CEOs de empresas no Brasil. E quais são esses perfis e quão distante a gente está de um ambiente inovador também diverso? Tá, vamos lá. Eu vou começar pelo fim da sua pergunta, tá? Tá bom. Eu diria que, muito tristemente, de um modo geral, existe uma familiaridade mediana com o termo, de uma forma bastante superficial, tá certo? E a partir das entrevistas é que a gente conseguiu fazer esse mapeamento. Então, poucas pessoas conhecem. As que conhecem são poucas as que entendem de fato o que é o conceito da ambidestria corporativa ou ambidestria organizacional, e muitas têm uma perspectiva completamente distorcida sobre o assunto. Então, eu bloqueei, né, tentei encaixar quem são esses perfis. A gente tem um primeiro grupo que seriam os aspirantes. Os aspirantes, normalmente, são gestores que buscam adotar a técnica ambidestra, né? Mas, para eles, seria importante que houvesse uma metodologia clara de como fazer isso, talvez um framework que pudesse orientar a prática. Essas pessoas precisam ter essa estrutura para que elas sejam capazes de implementar e medir a ambidestria, né? E muitas empresas acabam se perdendo em meio a metas imediatas e vão deixando de lado essa visão de longo prazo. Então, consequentemente, comprometem a longevidade. Mas esses perfis dos aspirantes,
eles buscam, mas não conseguem atender essas demandas justamente porque eles não têm um framework que eles possam seguir um passo a passo. A gente tem os céticos, né? Obviamente, como toda metodologia, você sempre vai ter um cético na história. Porque são profissionais bastante experientes até, mas que enxergam alguns jargões corporativos como modinha passageira, né? Ou como repaginação de conceitos já antigos, enfim. São pessoas que têm carreira longeva, que já passaram por diversas tendências, entendem que há necessidade de adaptação, mas são mais resistentes à adoção de metodologias tidas como novas, enfim, ou novos termos. Então, os céticos, às vezes, não querem nem ouvir falar disso. A gente tem os entusiastas, né, que eles buscam, sim, a ambidestria como equilíbrio entre aquelas práticas já tradicionais e também a adaptação com os métodos ágeis, né, visando atender objetivos imediatos. Eles gostariam de ter a agilidade das startups, mas, ao mesmo tempo, eles valorizam a estrutura das grandes corporações. Esses caras, os entusiastas, eles entendem que é importante ter métrica e frameworks, né? Porque, de alguma forma, isso ajuda a mensurar o impacto e a eficácia, mas eles até usam um termo bastante interessante para definir a ambidestria, que é uma dança entre o presente e o futuro que é influenciada pela cultura organizacional. Depois a gente tem aqueles que são comprometidos, esses já encontram nas suas empresas com estágio intermediário a avançado na jornada ambidestra, lembrando que são pouquíssimas empresas que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo, dentro de uma jornada avançada da ambidestria. Eles acreditam que é vital organizar e promover um comportamento ambidestro dos colaboradores, da organização como um todo. Eles entendem que é necessário traçar essas estratégias que sejam complementares, como eu estava comentando com a Carol anteriormente, né? Para trazer decisões que são proativas, intensificar pesquisas, mas principalmente esses comprometidos, eles exigem métricas, né, e metas coletivas, e eles têm uma abertura mais incessante para o novo. E o interessante é que, quando eles não encontram, eles adaptam critérios, eles constroem as próprias métricas. E, por fim, a gente tem os desconectados, né, que são aqueles indivíduos absolutamente alheios ou com um entendimento muito raso a respeito da ambidestria. Eles acreditam, sim, que vai haver uma integração futura, mas eles comparam o conceito como, trazendo de um jeito bem popular, equilibrar vários pratos simultaneamente. E aqui a gente tem aquele tipo de público que se sente mais perdido, porque sofrem com alguns preconceitos relacionados, por exemplo, com a diferenciação feita entre matriz e filial, principalmente com empresas que são de fora do Brasil. Né? Então, esses são extremamente carentes, eles se sentem muito perdidos, porque eles enfrentam demais a questão das pressões de curto prazo e de limitação de recurso. Então, para eles, seria super importante ter um direcionamento estratégico, né? E que os desafios fossem trazidos de maneira que eles pudessem aproveitar e mostrar a capacidade que eles têm para a matriz também. Acho que eu falei demais, né? Não, você falou uma coisa que vai muito ao encontro do que... Desculpa, Carol, desculpa. Você falou uma coisa que eu tenho percebido muito aqui, em alguns clientes, que é o fato da matriz... Aqui no Brasil se cria algumas soluções, principalmente em comunicação, que não tem nas matrizes. E aí eu acaba virando um parabéns, um tapinha nas costas, e beleza, não te dá um destaque e acaba caindo exatamente nisso que você disse. E aí eu ia perguntar, Carol, não sei, o título da nosso bate-papo aqui, e a comunicação com isso, Badu, como é que fica? Como é que a gente se comunica a ambidestria, os desafios dessa comunicação? Você trabalhou em agências grandes, manja demais aí como é que funciona o rolê do dia a dia das agências, né?
É aquilo que eu estava falando anteriormente sobre a questão da competição e não da colaboração, né? Se a gente pegar, por exemplo, o caso das matrizes, né, que tem unidades aqui no Brasil e fora do Brasil e etc., a gente vê coisas que são feitas aqui que são sensacionais e que não são adotadas porque, de repente, ainda existe uma perspectiva que eu acho que, na realidade, foi criada de um tempo para cá, porque o Brasil chegou a ocupar uma época, um lugar muito bom e muito respeitado em termos de criatividade mundialmente, né, nas agências. E de um tempo para cá, esse protagonismo criativo do Brasil acabou se perdendo. E acho que isso se deve um pouco a uma questão que me deixa muito triste, que é a falta de curiosidade dos profissionais que estão chegando no mercado. E aí eu digo o seguinte, não é uma questão geracional, apenas geracional. A gente vê um desinteresse por coisas que não são relacionadas à nossa bolha, ao nosso universo, ao nosso mundo. A gente não vê uma construção de repertório consistente para nos dar elementos e subsídios criativos, né? A gente vê uma série de profissionais encimados, né? Ensimesmados, aliás. Teve muita gente da minha área de embasamento profissional, que era planejamento e mídia, que se desconectou completamente do universo digital e achando que não ia ser nunca impactado por isso. E acabou chegando na criação também, né? E aí não se conecta com o público que você quer atingir, não frequenta um lugar diferente, não conversa com pessoas diferentes, né? Você pergunta para alguém quem é o MC, sei lá eu o quê, a pessoa não sabe, nunca ouviu. Eu estava conversando com um publicitário outro dia e falei de Taylor Swift, né? E a pessoa não sabia. E a gente estava falando de gestão de risco, gestão de crise. Quer dizer, isso tudo faz parte do universo da comunicação, certo? A pessoa não sabe que ela está gerando um tipo de impacto na indústria cinematográfica que está incomodando todo mundo, porque está mudando o sistema de distribuição, né? Então, assim, é uma desconexão. A comunicação tem que levar em consideração que a gente precisa estar mais perto do que está acontecendo. A gente está muito ensimesmados. A gente só está olhando o nosso umbigo comunicacional. A gente não olha para as outras coisas, né? E quando eu falo outras coisas mesmo. O que está acontecendo no mercado de alimentos, o que está acontecendo na área de saúde, nada. Na música, né? O que tem de diferente acontecendo no cinema, que sempre foi fonte de informação para a gente. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal, pro bem e pro mal. A então, indústria americana que eu diga. Né? Então, assim, o quanto eu estou acompanhando as outras coisas, por que o cinema iraniano pode ser interessante? Né? O que tem ali acontecendo? Por que o anime... sei lá, tem tanta coisa. Eu acho que o problema é o desinteresse, a falta de curiosidade, curiosidade é um dos principais elementos para você ser criativo. Se não tem curiosidade, não tem criatividade. Perfeito. Diga, Carol, acho que não, vamos nessa, senão a gente vai ficar conversando aqui até... Eu queria saber se a gente está indo para a reta final, porque eu queria te perguntar, Badu, onde as pessoas encontram, se elas encontram em algum lugar a sua pesquisa? Encontram. Né? Porque eu recebi, que você mandou para a gente, eu li e eu fiquei, assim, encantada. Né? E eu queria saber bom, obrigada. Onde as pessoas encontram, que eu acho que assim, é um material importantíssimo, né? Acho que para as pessoas terem acesso ao tema e entenderem mais sobre o tema. E se você recomenda, além da sua pesquisa, se você recomenda algumas leituras, né? Como é que a gente entra mais nesse tópico? Tá, vamos lá. Tem sim, a gente tem no site do Ecossistema Inova, se você entrar Ecossistema Inova, em Inova Consulting, tem uma série de downloads
que você pode fazer, e está lá, raio-x da ambidestria corporativa realidade brasileira. Está lá, depois até posso colocar aqui para vocês o link. De bibliografia sobre ambidestria. Nós temos um livro em português que chama Ambidestria Corporativa, do Luiz Rasquilha e do Marcelo Veras, tá? Que também trazem algumas dicas, frameworks para poder trabalhar com ambidestria. Vou colocar aqui para vocês o link, e aí, se as pessoas quiserem, podem baixar o download da pesquisa. Tem não só essa, tem outras também. Tem uma outra que eu fiz sobre o futuro do trabalho, tem uma outra que eu vou fazer também. Eu amo esses. Eu tô muito triste que eu tive esses contratempos, né? E peguei o programa na metade, porque eu sou simplesmente apaixonada por esses temas com relação ao futuro do trabalho. Né? Não, você pegou uma parte muito interessante, Carol. Antes a gente estava magoado, chorando nas nossas datas. Depois, a hora que você chegou, a gente estava já no... Eu amo, acho que é um debate super importante, tem que ser cada vez mais discutido. Precisa, gente precisa, a gente precisa parar, a gente precisa sair do nosso troninho enquanto ser humano, do nosso troninho enquanto profissional, do nosso troninho enquanto gestor. A gente precisa parar, a gente precisa sair do nosso troninho e conhecer eu vi um material, e você fala sobre curiosidade, né, Eliane? A história de Fernão Magalhães, navegador. Assim, documentário, maravilhoso. A primeira coisa que você foi, lá vem de novo esses caras que vieram, invadiram. Tira isso, filtra esse negócio e pensa assim no desafio que esse cara teve e começa a estudar os desafios que esse cara teve, porque teve uma hora em que ele era simplesmente inimigo de Portugal e da Espanha. Financiada a viagem com uma frota para descobrir outros lugares, quando que era quase como uma fuga, e o cara só tinha um lugar para ir, para ele se manter vivo e levar o projeto adiante, que era para o meio do mar. E todos os outros capitães das outras fragatas estavam meio que querendo a cabeça do cara. Então, assim, quando você começa a pensar você começa a ler ali o inventário do que os caras levaram dentro do navio, o porquê que estavam levando aquelas coisas. É um inventário gigante de coisas, assim, para você fazer manutenção no navio durante a viagem, contando ali 2 anos de viagem e tal. Quando a gente começa a lidar de frente com essas coisas e traz pessoas geniais como você, Badu, pra gente é tão bacana, porque ajuda muito a gente sair um pouco desse universo do vamos ser a maior empresa, maior, não sei o que, isso já deu, cara, ninguém quer, sabe? Para de ser maior, não cabe mais. Né? A gente tá precisando ser melhor humano, melhores empresas, né, do que o maior, o mais, sabe? Como é que você falou? Os 3 quilômetros de ban. Mas obrigado, viu? Não, eu que agradeço o carinho de vocês. Muito obrigada pela atenção e por poder mostrar o trabalho. Eu fico super feliz, estou à disposição de vocês. E quando vocês quiserem, a gente está disponível para conversar. Sempre muito legal, muito bom o nosso papo. Carol, encerra aí. Obrigada, Badu. Eu fiz rádio pirata. Imagina! Então eu vou encerrar agradecendo, gente. Hoje eu só tenho mesmo a agradecer o Lupe que, segurou a onda aí demais. Eu tava, assim, dirigindo assim, pelo amor de Deus, preciso chegar. O senhor Volante, lembra do senhor Volante, o pateta? Senhor Volante? Eu já tava um pouco assim, um certo momento, e foi ótimo ter esse papo com vocês, porque eu já aterrissei, já voltei, né? Já tô de volta aqui. Então, agradecer Badu, agradecer Lupe. E, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E semana que vem temos mais. Estaremos por aqui. Beijo e obrigada a todos. Beijo, só lembrando aí, pessoal, esse link do Inova Consult vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Depois, tanto lá no Spotify, como também no YouTube, tá bom? É isso aí. Beijo, gente. Obrigado, Compasso, que edita, monta e distribui o nosso AppCast. Beijo. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Aprendizado. Análise. Inovação. Pessoas. Compartilhando. Histórias. Experiência. Casos. Ideia. Novidade. Podcast. AppCast. O podcast da App. AppCast.